de Esther, capítulo 9, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 23, meus irmãos. Vamos ler até o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, de nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre todos os seus descendentes. Amém? O livro de Esther, meus irmãos, conta uma das histórias assim mais, a Bíblia é cheia de histórias lindas, mas eu penso que essa é uma daquelas que se destacam pela dramaticidade que está em torno dessa história. Eu quero brevemente aqui resumir, porque nós vamos hoje discorrer a respeito de como deve ser, ou como eu e você, como servos do Senhor, devemos agir em meio às crises. A gente tem falado, eventualmente, principalmente nesse período de pandemia, meus irmãos, porque, como eu disse antes, não é apenas a crise da saúde, mas a pandemia tem trazido tantas outras crises. E como que deve ser a minha e a tua atitude em meio à crise? Porque a história de Esther, ela vai contar a respeito de uma crise que a nação de Israel passou. E eu quero aqui, como eu disse, brevemente fazer um resumo, assim, contando em linhas gerais, procurando contextualizar, procurando colocar contexto no livro de Esther, para que os irmãos tenham um entendimento um pouquinho melhor, e vai facilitar naquilo que vamos depois trazer como reflexão para as nossas vidas. O livro de Esther, a história a respeito de Esther, meus irmãos, ela se dá num período onde a nação de Judá, os judeus mais propriamente, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E ali, quando eles foram levados cativos para a Babilônia no ano 586, que foi a última, a terceira e última invasão do rei babilônico, e ele então, nessa terceira e última, ele invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, deixou assim, em pó, matou boa parte da população, e os sobreviventes, a grande maioria deles foram levados como escravos, como cativos para uma terra distante, a Babilônia. Israel, meus irmãos, os judeus, até então, a dinâmica de nação deles estava muito atrelada aos limites geográficos de Israel. Então, assim, salvo algumas exceções, mas algumas raras exceções, o povo judeu se concentrava dentro dos seus territórios. Mas após esse período, meus irmãos, quando eles são levados para a Babilônia, e lá eles permanecem muitos anos ali sendo cativos, escravos na Babilônia, diz-nos então a história, inclusive a palavra de Deus vai também corroborar a respeito disso.
Muitos dos judeus, eles conseguiram retornar, eles receberam uma ordem, passados 70 anos de cativeiro, voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade. E aí tem os livros na Bíblia como Neemias e Esdras, que vão relatar esse episódio do retorno. Mas é interessante, meus irmãos, que uma boa leva de judeus ainda permanece. E a partir dali, e até hoje, os judeus têm espalhado no mundo todo. Inclusive aqui no Brasil tem muito judeu. Então, ali, meus irmãos, agora, nesse período do livro de Esther, a história que o livro de Esther conta, já não é mais a Babilônia quem domina o mundo. Quem domina o mundo agora são os persas. Os persas vieram e tomaram a Babilônia, e agora o novo império no mundo são os persas. E é interessante, meus irmãos, que ali então, na cidade de Suzã, provavelmente Suzã é a capital do Império Persa. Para os irmãos terem uma ideia, o Império Persa, ele pegava desde a Índia, na parte oriental, e ia até a África, na Etiópia. Isso é uma extensão gigantesca, Eles dominaram inúmeras e inúmeras nações. E é interessante, meus irmãos, eu não quero aqui entrar em pormenores, mas o livro de Esther vai começar contando a história de Esther, que acabou ficando rainha, Ficou, ela sendo judia, mas ela ficou rainha, do Império Persa, juntamente com o rei Assuero. Passado ali algum tempo, diz-nos a palavra de Deus que o seu tio Mordecai, que é a figura que se destaca no livro de Esther também, o Mordecai, ele descobre uma conspiração que alguns indivíduos estão tramando contra o rei Assuero, que o rei aqui, quem faz parte dessa história é o rei persa chamado Assuero. E ele descobre uma trama e ele vai e fala, estão tramando contra a vida do rei. E aí, a polícia federal do Império Persa, meus irmãos, faz a investigação e descobre, é verdade, E aí então, isso é registrado nos livros de história de Persa, e ali é mencionado que Mordecai foi o cara que ali, trouxe a notícia. Só que passaram-se o tempo, passou-se ali o tempo, e ficou nisso, Mordecai não foi honrado, enfim, só foi mencionado o seu nome, o acontecimento, o fato, e aí agora surge uma nova situação, e é a partir dessa nova situação que ela vai afetar profundamente o povo judeu. Por quê? Dentre os oficiais, meus irmãos, de Assuero, havia uma figura que se destacava, era um tal de Amã. Esse Amã, ele era a figura máxima, abaixo apenas do rei. E o rei, ele queria honrá-lo de tal forma, que diz-nos a história no livro de Esther, que ele então emitiu um decreto determinando que todas as pessoas deveriam honrar Amã por onde quer que ele passasse. E ali então as pessoas deveriam se prostrar e reverenciá-lo. Era um decreto do rei, era uma lei. Então Amã, onde ele passava, ali no seu cavalo, com traje de oficial do rei, as pessoas se curvavam. Mas Mordecai não se curvava. Mordecai se negava, e as pessoas diziam, mas por que tu está fazendo isso? Por que tu está quebrando a lei do rei, o decreto do rei? Depois, mais adiante, a gente vai falar por que ele não fazia isso. E isso, meus irmãos, gerou uma crise, porque foi levada a mansa notícia, e diz, existe um judeu chamado Mordecai, e ele se nega a curvar a você. E aí, então, Amã começou a alimentar, meus irmãos, um ódio, e ele começou a alimentar uma raiva, uma ira, e ele intentou no seu coração que ele agora vai destruir todos os judeus que estão no Império Persa, em todas as partes do Império, desde o extremo norte ao sul, do leste ao oeste, e para isso ele precisa convencer quem? O rei. E ele consegue convencer o rei. Ele cria uma história, ele diz, rei, existe um povo aí que não obedece os teus decretos, é um povo que não acata as tuas ordens, esse povo precisa ser eliminado. E o rei consente, e o rei emite um novo documento, decreta, sela com seu anel,
e aí é enviado para todos os territórios do Império Persa, que todas as pessoas teriam permissão de matar qualquer judeu que conhecesse. E isso gerou uma crise, meus irmãos, no povo judeu. Imagina, eles foram legalmente, as pessoas foram legalmente, ali foi permitido com que as pessoas então matassem os judeus, porque esse era o intento de Amã. E aí, a partir disso, meus irmãos, diz-nos a palavra de Deus que o povo, ao saber de tudo esse fato, começa a se desesperar, começa a entrar em pânico. E eu quero aqui destacar alguns textos, Por exemplo, lá no versículo 1 do capítulo 4, diz que quando Mordecai soube disso, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e de cinza, clamou com grande voz e amargo clamor, e chegou e foi até a porta do rei. No versículo 3 do capítulo 4 diz que em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, o seu decreto, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. O povo judeu entrou em desespero. Eles entraram em desespero. E aí então, meus irmãos, Mordecai, sendo tio ali de Esther, ele toma uma atitude, ele vai até a porta do palácio real e lá ele fica. E diz-nos a palavra que todo esse acontecimento, esse choro, esse lamento do povo judeu chega ao conhecimento de Esther. Tanto é que o versículo 5 diz assim do capítulo 4, então o versículo 4 do capítulo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. A rainha ficou profundamente impactada. E por fim ela ficou sabendo do seu tio e ela mandou roupas para o seu tio, porque ele rasgou elas, Ele rasgou como um sinal assim de horror. Isso era uma prática do judeu. Ele rasgava as suas vestes diante daquilo que ele considerava um horror, e ele se largava em cinza por si, Era um sinal de humilhação, de angústia. E aí ela envia roupa para Mordecai e ele disse: eu quero que você interceda diante do rei. Ela no primeiro momento não sabia dos detalhes, e ela então pergunta para um dos seus funcionários, lá um dos que estavam com ela no palácio, e ordenou que fosse a Mordecai saber qual era o seu motivo de todo aquele lamento, de toda aquela realidade. E aí então Mordecai compartilhou. E a partir dali, meus irmãos, nós vamos perceber algumas coisas que são extremamente importantes como ensino para a nossa vida. Porque embora a gente vive realidades diferentes, talvez a nossa crise não é como esta, mas nós passamos também por momentos de crises. O mundo está passando por um momento de crise. E como que deve ser a minha atitude, a tua atitude? Qual deve ser a atitude do povo de Deus em meio a esta crise? Eu quero destacar algumas coisas que vão servir de ensino para as nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, se você manteve a tua Bíblia aberta e deseja acompanhar comigo, porque a gente vai discorrer não só em cima do texto que nós lemos, mas nós vamos discorrer aí em cima do livro de Esther. Então lá no capítulo 3, versículos 2, 3 e 4, olha o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Eu, quando ouvi ali, meus irmãos, o final do versículo 4, eu confesso assim que eu fui impactado, porque Mordecai não se curvava, ele não se prostrava. E aí os servos, as pessoas que estavam ali, os demais
que estavam ali, perguntavam assim: ô Mordecai, por que você não se prostra? Né? Por que tu não se prostra quando o Amã passa a ser um decreto do rei? E aí qual era a resposta de Mordecai? Porque eu sou judeu. Eu não me prostro porque eu sou um judeu. E judeu, meus irmãos, não se prostra para ninguém, senão para Jesus. A gente vai ver, meus irmãos, várias e várias passagens bíblicas, inclusive, de judeus se prostrando diante de outras pessoas, né? Inclusive nós vamos ver pessoas que se prostravam diante de Davi. Era uma atitude de respeito para alguém que você considerava superior. Mas dentro de um contexto, esse prostrar, meus irmãos, ele poderia sugerir um tipo de adoração, e era isso que esse contexto estava definindo. Prostrar-se diante de Amã não era simplesmente respeitá-lo, não era simplesmente honrá-lo, era quase como declará-lo como um Deus, adorá-lo. E aí então Mordecai, ele disse: eu não me prostro porque eu sou um judeu. E diz, né, o texto aqui, que foram vários dias. Foram alguns dias, e as pessoas sempre perguntando, ele sempre dando essa resposta, né? Não é isso que diz o versículo 4? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, ou seja, todos os dias ele repetia esse discurso. As pessoas viam a atitude dele, questionavam ele, e ele dava sempre a mesma resposta: porque eu sou um judeu. E aí então, vendo que ele persistia nessa atitude, diz que foram e contaram para Amã para ver se as palavras dele se manteriam de pé. Olha só a pressão. Vamos contar para Amã e vamos ver se ele agora vai dizer que é judeu. Pois Mordecai se manteve firme, meus irmãos. E aí eu pensando e aqui procurando entender tudo isto, sabe, meus irmãos, que o mundo ele cria uma pressão sobre o povo de Deus. Eu certa vez ouvi de um pastor, e isso é verdade: Satanás não necessariamente quer que você se prostre e o adore. Ele sabe que o povo de Deus não vai fazer isso, porque nós fomos ensinados e educados a adorar tão somente a Deus, amém? Mas sabe o que Satanás vai tentar fazer, meus irmãos? Ele vai criar todas as situações para que você deixe de adorar a Deus. E se você deixar de adorar a Deus, indiretamente, eu não estou dizendo que você está adorando a Satanás, mas indiretamente, é como se nós estivéssemos, então, ao deixar de adorar a Deus, nós estamos adorando o inimigo. É aquela velha história: se nós permanecemos em cima do muro, Satanás ele diz: o muro é meu, se você não pende nem para cá nem para lá, você é meu. Então, o povo de Deus, ele não se curva à pressão desse sistema pecaminoso, a pressão que esse mundo tenta impor sobre nós, porque nós precisamos ter a mesma resposta de Mordecai. Quando o mundo chega para nós e diz assim: por que vocês não acatam aquilo que nós como sociedade vivemos? Por que vocês não acatam aquilo que nós como sociedade estamos impondo? E aí nós precisamos dizer: porque eu sou cristão. Porque eu tenho valores, e os meus valores eles são inegociáveis, porque aquilo que Deus deu para mim é extremamente importante, e eu não abro mão deles. E muitas vezes o mundo vai pressionar. Sabe, meus irmãos, que nós estamos caminhando dentro de está sendo afunilado cada vez mais, dentro dessas novas ideologias que estão sendo propagadas, que estão sendo difundidas. Eles estão tentando cada vez mais botar o povo de Deus contra a parede. E hoje, meus irmãos, a perseguição é diferente. Ela é a base do discurso de pessoas que parecem estar defendendo o que é correto, mas no fundo, meus irmãos, é toda uma conversa distorcida. É a velha e boa lábia de Satanás, quando lá já no jardim do Éden dizia para Eva, né? Não, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Ele. E aí o discurso da serpente foi legal, foi música aos ouvidos da Eva, e diz-nos a palavra que ela ainda olhou para o fruto e ele era agradável aos olhos. É aquela coisa que eu já disse para os irmãos outro dia:
Eu fico imaginando a Eva assim lá nos seus pensamentos. Eu acho que Deus, Ele está nos enganando mesmo. É a serpente que está com a razão. E ela caiu no engodo da serpente. É assim que o mundo faz hoje. Satanás, meus irmãos, ele está sempre querendo fazer com que as pessoas adorem a Deus. E às vezes ele é ousado. Às vezes ele chama mesmo para adorar a Ele. Ele quer trazer para si a glória. Ele foi tão ousado que ele inclusive propôs para o próprio Senhor Jesus, né? Se prostre diante de mim e me adore, que eu te darei toda esta glória. Sabe que muitos, meus irmãos, infelizmente, estão aceitando a glória do mundo, porque Satanás está dizendo assim, ó, eu te dou toda essa glória se você se prostrar diante de mim e me adorar. E Jesus disse o que está em Deuteronômio 6,13: aparta-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele dará culto. É somente ao Senhor Jesus. Então, em meio às crises, meus irmãos, mesmo que talvez venhamos ser pressionados, mesmo que o mundo tente impor sobre nós, nós precisamos ser como Mordecai. Nós não podemos ceder às pressões do mundo, porque nós temos valores e princípios, e esses valores estão muito acima dos valores que a sociedade tenta impor. Amém? É interessante porque enquanto preparava esta mensagem, lembrei, né, dentre muitos, né, a gente vai ver principalmente lá no livro de Atos, a igreja sofrendo muito, né, inclusive acusando os apóstolos de propagar costumes que não são de acordo com os nossos costumes. Esse povo que tem transtornado o mundo, né? Ou seja, a igreja o tempo todo ela andou na contramão do sistema, ela é contra a cultura, porque a igreja ela vai e propaga os valores de Cristo, e isso inevitavelmente vai chocar com os valores do mundo. Mas eu quero destacar aqui 2 versículos. O primeiro deles é Atos 4,19, quando ali os religiosos disseram para Pedro e João que eles estavam proibidos de testemunhar de Jesus. Nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar deste Jesus. Aí a resposta de Pedro e João foi bonita, né? Foi assim, naquelas bem ousada. Eles disseram assim: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir vocês antes do que Deus. Analisem, é como se eles dissessem: põe na balança. Deus nos deu uma ordem, Ele disse: vocês são minhas testemunhas, e vocês acham que nós vamos ouvir vocês? Não, nós vamos ouvir Deus. E aí mais adiante, lá no capítulo 5, 29, eles novamente, né, pressionando Pedro e João e os demais: nós falamos para vocês para não falarem desse Jesus. E aí então eles deram como resposta os apóstolos: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então a igreja de Jesus precisa, diante das crises, ter essa postura, porque há crise de valores, a crise moral, a crise de tudo, meus irmãos. E a gente não pode arredar ao pé, pedindo que Deus nos dê coragem e força, e tenhamos as mesmas respostas que Pedro, João e a igreja primitiva ali disse para aqueles: importa obedecer a Deus do que aos homens. A mesma resposta que Mordecai disse para aqueles que lhe questionavam: eu não me curvo para Amã porque eu sou um judeu. Eu não me curvo para esse mundo, eu não me curvo para os valores desse sistema, eu não me curvo para tudo aquilo que está lá fora corrompido, porque eu sou cristão, porque eu tenho a palavra de Deus e eu me deixo reger pela palavra do Senhor. A segunda que nós aqui aprendemos, meus irmãos, se você quer voltar lá para o livro de Esther novamente, agora vamos lá para o capítulo 4. A segunda atitude que nós como igreja precisamos ter para que vençamos, né, diante das crises, nós não podemos ser egoístas. O versículo 13 do capítulo 4 diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagine que por estares na casa do rei, só você escapará entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecerão, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha? Ou seja, eu vou contextualizar esse versículo, meus irmãos. O Mordecai estava lá na porta do palácio real,
a rainha Esther mandou lá perguntar: o que está acontecendo aí? Eu sei que o povo está chorando, está um lamento, eu estou profundamente triste, mas me dê detalhes disso daí. Foi emitido um decreto. O Amã, o oficial do rei, né, com o carimbo do anel do rei, está sendo espalhado agora no império todo que os judeus vão ser eliminados. É lei. E aí o Mordecai diz assim para Esther: é o seguinte, Esther, você precisa clamar misericórdia para o rei. Ele vai dizer isso lá no versículo 8. Ele diz assim: também lhes deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para o destruir, para que se mostrasse a Esther e o fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Vai, interceda, você como rainha, interceda pelo nosso povo. Aí o que a Esther fez? A Esther disse assim para ele: mas eu não posso. Ninguém entra assim na presença do rei, né? Não é que nem nós, né, meus irmãos? A gente entra na presença daquelas pessoas que são íntimas nossas, né? Enfim, mas para o rei não. Ela mesmo sendo rainha não era assim chegar a qualquer momento. Tinha que ser solicitado, tinha que ter a permissão do rei. Ou então quando o rei solicitava, quando ele, né, dizia: tal dia eu quero ver a rainha Esther. Mas ninguém chegava assim no mais, sem o consentimento, sem uma ordem dele. Aí ela disse isso para ele: quem fizer isso, se ele não estender o cetro com um ato simbólico de misericórdia, a pessoa é morta na hora, não importa se é a rainha. É como se ela dissesse assim: nem vem com essa, Mordecai, eu não vou correr esse risco. Se eu chegar lá, corro o risco dele me matar, dele me mandar me matar. E aí o Mordecai disse assim para ela: olha, não imagina, não pensa você que por estar na casa do rei você vai escapar, porque os teus irmãos lá fora vão morrer e a sentença vai chegar até você também. E ele diz assim: se você se calar agora, Deus levantará, né? Como se ele dissesse isso: de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas você e a casa do teu pai vão perecer. E ele vai adiante dizendo assim: olha, quem sabe para esse momento Deus não te fez rainha. Ou seja, meus irmãos, resumindo em tudo o que Mordecai estava dizendo para Esther Esther, pare de pensar somente no teu umbigo. Você não está nem aí. Os teus irmãos de sangue vão morrer. Vai chegar o dia da data, porque foi emitida uma data, né? A partir daquela data, então, começar a valer matar os judeus. Vai chegar aquela data, os teus irmãos vão morrer e você, achando que está bem segura dentro do palácio. Para de ser egoísta, Esther. Não pense somente em ti, pense nos outros, pense nos teus irmãos. É isso que Mordecai estava dizendo. Você não está sendo rainha por um acaso. Deus te colocou como rainha justamente para esse propósito. Nada é um acidente na tua vida, Esther. É isso que Deus está falando para nós. O que Deus fez na nossa vida, o que Ele realizou na nossa vida, nada é por um acaso, é para que a partir daquilo que Ele fez em nós, possamos também, irmãos, em meio às crises, poder auxiliar os outros. O problema é que nós vivemos dentro de um contexto cultural e nós, naturalmente, seres humanos, nós naturalmente somos egoístas. Mas o nosso egoísmo, ele precisa ser quebrado pelo valor do Evangelho, que nos ensina a sermos solidários, a nós nos preocuparmos com o próximo, a nós não fazemos vistas grossas àqueles que estão muitas vezes, né, em uma realidade extremamente difícil. A igreja do Senhor, acho que até foi no texto da irmã Vera, que o apóstolo Paulo, lendo aos Gálatas, ele diz assim: façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, não tem, meus irmãos, como nós agirmos indiferente à realidade do outro, ser indiferente à realidade do outro. Amém? A terceira atitude é que nós precisamos exercer de coragem. Se você quer acompanhar comigo, o versículo 16 do capítulo 4 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim
E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e as minhas servas também jejuaremos, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se eu perecer, perecer. Olha que o discurso do Mordecai mexeu com a Esther. A Esther se convenceu. O Mordecai disse: Esther, deixa de ser egoísta, toma atitude, mesmo que isso custe a tua vida mesmo, mas toma uma atitude. Você tem o que nenhum judeu no império tem, o acesso ao rei. E aí então ela disse: então eu vou. As palavras que nós lemos aqui, ela disse: então eu vou. Manda todos os judeus da cidade de Suzã jejuarem 3 dias, eu e as minhas servas também vamos jejuar 3 dias. E claro, meus irmãos, subentende que nesse jejuar estava acompanhado de oração, né? Então a gente entende que eles jejuaram e oraram por 3 dias. Era uma guerra espiritual. A partir de agora, eles já estavam numa batalha espiritual, mas agora foi incrementada essa batalha espiritual, essa questão dela ter que ir falar com o rei. E ela disse: eu vou. E aí agora ela diz diferente, ela diz assim: se eu perecer, se eu morrer, morri. Sabe, meus irmãos, enquanto eu estava nesse texto aqui, nesse versículo, pensei assim que a Esther, olha só, o Senhor falando ao meu coração, a perspectiva que nós temos, a perspectiva diferente que cada um tem muitas vezes de um mesmo fato. Às vezes você olha uma mesma realidade e você faz uma leitura daquela realidade. De repente o teu irmão, ele olha a mesma realidade, mas a perspectiva que ele projeta sobre aquela realidade é diferente. Isso se chama subjetividade de cada um. E nós somos diferentes, meus irmãos. Talvez eu diga assim: estou vendo uma parede branca, e o outro diz assim: não, mas eu estou vendo uma parede clara. São perspectivas diferentes. E aí olha só, meus irmãos, a Esther, ela é uma mulher de fé. E aí eu vou dizer para os irmãos, só que a fé da Esther é diferente da Esther, da fé do Mordecai. O Mordecai, ele disse assim para ela quando estava repreendendo: olha, Esther, se você não for, Deus vai levantar um outro jeito para nos livrar. Ou seja, Mordecai estava tranquilo, estava seguro. Ele disse: você vai se omitir, mas Deus vai levantar um outro jeito para nos livrar. Ele tinha fé para isso. A Esther, a fé dela é um pouco diferente. Ela diz assim: eu vou lá falar. Ela não tinha aquela fé do tipo assim: eu vou lá falar, a gente vai orar 3 dias, jejuar 3 dias, eu vou lá falar com o rei, não vai me acontecer nada, porque Deus vai fazer com que o coração dele não fique bravo. Não, ela não tinha fé para isso. Ela disse: se eu vier a morrer, morri. Mas é interessante, meus irmãos, a fé dela impulsionou um ato de coragem. E aí eu estava pensando, meus irmãos, que muitas vezes, diante dos desafios, das crises, tem aquele que diz assim: eu vou superar, tem aquele outro que diz assim: eu não consigo imaginar que eu vou superar, mas apesar disso tudo eu quero continuar fiel. É aquele que diz assim: eu creio que Deus vai curar do câncer, e o outro diz assim: eu não tenho fé suficiente que Deus vai curar do câncer, mas eu vou continuar sendo fiel a Deus, mesmo que talvez Ele não me cure do câncer. Então, às vezes, meus irmãos, é uma perspectiva diferente do mesmo fato, e a gente precisa respeitar, porque até nisso, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele respeita a nossa particularidade. Ele é maravilhoso. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de ser, mas o que importa é que nós tenhamos fé, uma fé que nos imponha uma postura, uma atitude, como aqui Esther, ela teve coragem. E nós precisamos ter coragem diante das crises, amém? Sobretudo para que nós não venhamos desistir, até porque em 1 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E para terminar, é preciso, diante das crises, estar unido. Nesse mesmo versículo 16 do capítulo 4, vou lê-lo novamente, diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei,
se eu perecer, pereci. O que a gente entende aqui também, meus irmãos, como uma quarta atitude diante das crises? A unidade do povo de Deus. Era Esther quem ia falar com o rei, mas todos os demais estavam envolvidos com a oração. Todos os demais iam fazer parte daquele projeto, daquela batalha espiritual, por intermédio da sua prática de jejum e oração. E é assim que o povo de Deus precisa caminhar, meus irmãos. Se o povo de Deus quer vencer, sobretudo, a crise que o mundo ali fora está impondo, nas questões de valores, de ética, o povo de Deus apenas vai conseguir vencer, meus irmãos, se nós estivermos unidos. A gente fala isso muito no Amor Exigente, meus irmãos, que unidade é diferente de ajuntamento. Eu gosto sempre de retratar um exemplo. Uma pilha de tijolos não é uma parede. Vou remodelar. Uma parede são muitos tijolos, amém? Uma parede são muitos tijolos, mas uma pilha de tijolos não é uma parede. Porque uma parede, um tijolo precisa estar unido ao outro, ligados pela argamassa, e um ligado ao outro mantém a parede de pé. Agora, uma pilha de tijolos jogada lá, não posso dizer isso aí é uma parede, não, isso é uma pilha de tijolos. A igreja do Senhor precisa estar unida como o povo de Deus aqui. Havia uma batalha para eles enfrentarem, e essa batalha agora entrava no campo espiritual. Para que ela tivesse êxito, o povo de Deus precisaria encarar com seriedade. Já pensou se muitos dissessem: eu não vou jejuar nada? Esther, ela que vai lá, ela é rainha, ela que se vira. Agora vou ficar 3 dias orando e jejuando porque ela disse que quer falar com o rei? Não, porque a causa dela era a causa deles, a causa de um era a causa de todos. Se ela não tivesse êxito, ia respingar em todos. Se o rei não quisesse ouvi-la, meus irmãos, as consequências iam ser graves para todos. E eu quero destacar, eu poderia aqui citar muitos versículos da palavra de Deus, mas devido ao tempo, a gente precisa ser breve, mas eu quero aqui destacar um versículo da palavra do Senhor que está em Filipenses 1:27, que diz assim, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos, dizendo assim: para que ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, e lutando juntos pela fé do Evangelho. É lutando juntos. É eu saber que essa batalha não é minha, que essa batalha não é só do meu irmão, mas que essa batalha é nossa. Amém? E glórias a Deus por isso. Eu quero de fato agora encerrar. Os irmãos perceberam que no texto que nós lemos foi decretado, porque o povo teve a vitória. A história é linda, meus irmãos. O povo teve a vitória. A rainha Esther conseguiu conversar com o rei. Eu vou resumir aqui, mas dá como tema de casa para os irmãos. Pega o livro de Esther e lê essa semana. Mas para resumir, Deus, Ele criou toda uma situação e deu o livramento. E o tal do Amã, que tinha inclusive já construído uma forca para enforcar Mordecai, diz-nos a palavra que ele e a sua família foram mortos na própria forca que ele construiu. E ali foi decretado, Mordecai foi honrado, meus irmãos, ele ocupou o posto de Amã. Agora Mordecai, que é o segundo depois do rei, ele se torna uma figura de destaque. E como aconteceu isso, meus irmãos, quando um dia lá o rei estava entediado, ele disse: eu quero que vocês leem para mim aí a respeito das histórias. Daí um lá leu, olha, um certo dia um tal de Mordecai, ele disse que estavam conspirando contra o rei, e de fato era o que ele falava. E aí o rei disse: tá, mas esse cara foi honrado? Não. Não, então honre esse cara. E a partir dali que Deus começou a dar vitória, e o povo não foi eliminado. E aí Mordecai, juntamente com os demais, eles decretaram que a partir de então, eles deveriam celebrar todos os anos, que jamais deveria caducar. Eles deveriam celebrar a festa de Purim, porque Purim vem de pur, de lançar sortes. O Amã lançou sorte contra o povo judeu.
E eles então, o povo judeu agora, até hoje eles celebram a festa de Purim, para relembrar este fato histórico. E diz que naquele dia eles se alegraram, eles festejaram. E a palavra do Senhor diz que um dia nós também vamos estar festejando, nos alegrando. Se hoje é o tempo da crise, é o tempo da batalha, se hoje é o tempo do choro, a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. E muitos virão do ocidente e do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E diz-nos a palavra de Deus que muitos serão os convidados e estarão naquele banquete, nas bodas do Cordeiro. E seja eu e você que estejamos lá naquele dia celebrando. E assim como a festa de Purim foi para todo sempre, até hoje, de geração após geração, a palavra do Senhor diz que nós estaremos com Ele na eternidade para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.